Boa noite, tudo bem com vocês? Paz seja com todos. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Rema. Que bom que vocês estão aqui hoje, que bom que você está aqui, Bruno. Boa noite. Boa noite, paz seja com todos vocês. Muito bom estar aqui, muito boa noite. Já vai chegando já, compartilhando, mandando mensagem no grupo de WhatsApp, guardando todos vocês. Verdade. Hoje teremos uma palavra muito especial para o seu coração. Vai ser incrível. Começa a compartilhar, né? Vai compartilhando aí, que esse tempo vai ser um tempo extraordinário sobre a sua vida. Fomos convidados para esse Palavra Rema de hoje e eu creio que vai ser um tempo muito abençoado para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Quando o pessoal está entrando aí, quero falar com vocês rapidamente aqui que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, viu? Tá aparecendo um QR Code aí que é uma nova aqui do lado aqui, ó, uma nova plataforma que a gente tem para que você possa estar escaneando através do seu celular, né? Já vai estar caindo diretamente na nossa página também, ok? Então, pessoal, o nosso Palavra Rema de hoje, o tema que eu quero dar aqui é o seguinte: um pensamento positivo diário diante de Deus, que nós devemos ter. E eu quero que a Bruna lê um texto para mim, que está no livro de no livro de Marcos, que a gente está lendo no livro de Romanos, no devocional, né? Livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 25. Repetindo aqui, Marcos, capítulo 5, do verso 25 em diante. Amém? Amém. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despedido todo o que tinha, nada lhe aproveitado, antes ainda pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. Só lendo no 36 aqui para encerrar. Jesus, tendo ouvido essas palavras de sua principal sinagoga: não temas, apenas crer somente. Amém? Amém. Pessoal, quando eu li esse texto pela primeira vez, me veio algo muito interessante nesse texto. O narrador do texto, livro de Marcos, o narrador Marcos, ele faz questão de falar alguns pontos negativos que essa mulher tinha para ela não ter nenhum pensamento que ela ia ser curada, nenhum pensamento positivo sobre ela mesma. Quais são esses pensamentos? Olha, você vê o verso 25. Estava uma certa mulher que havia 12 dias? Não, de forma alguma. 12 meses? Também não. Também não, né? Havia 12 anos. 12 anos. E um pensamento positivo sobre ela mesma salvou ela. Ou seja, impulsionou ela até encontrar Jesus. Que ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela tinha convicção, ela não pediu a opinião de ninguém, falou: vizinha, o que você acha? Eu vou lá nele? Aí a vizinha poderia ter falado assim: não vai lá não. A multidão, se souber que você é desse jeito aí, vai te expulsar, vai te fazer isso. Mas ela teve um pensamento positivo e o narrador continua falando mais. Ela padecia de muitos cuidados sobre vários médicos. Terceiro, gastou tudo que tinha. E quarto, ao invés de melhorar, ela piorava. 4 pensamentos negativos sobre a situação desta mulher que o narrador traz até a gente. E aí ela poderia ter pensado: realmente, eu não tenho mais jeito. São 12 anos, gastei tudo que eu tinha. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar de Jesus, trouxe um pensamento positivo sobre ela mesma, que impulsionou ela a encontrar Jesus. E algo muito interessante também, nós mulheres, né, nesse fluxo de sangue, é muito difícil você pensar positivo quando tem as circunstâncias que
que vem ao nosso redor, tudo se faz para pensar negativo. É meio complicado, vamos dizer assim, quando a gente vê ao nosso redor, está tudo muito agitado e você tem um pensamento positivo, né? Dentro de si, o mais interessante, que nós vamos falar agora, que é os pontos positivos que ela ouviu falar de Jesus. Quando a gente consegue ouvir falar de Jesus, não importa o que está ao nosso redor, né, que a gente vai avançar para ter um pensamento positivo, para ir além daquilo que as circunstâncias nos estão falando nesse momento, né? Então é bem interessante o que ela fez para poder agir, né, só através de Jesus. Porque a gente for tentar com nossas própria força, né? Imagina nós mulheres com cólica, né, com tanto de coisa, e de repente pensar positivo. Só Jesus mesmo. Verdade. Né? E o detalhe do texto que nós lemos aqui é que essa mulher, diante de tantos pensamentos negativos que ela teve um pensamento positivo que impulsionou ela a encontrar Jesus. Não pelo contrário, não o contrário. Ela não deixou, porque o detalhe, a Bruna falou algo interessante, o detalhe aqui não é a gente vamos ter pensamentos negativos. O detalhe é nós fazermos desse pensamento negativo o protagonista do nosso dia ou da nossa história, que é um dos piores que acontece. Se você eu aprendi isso, e eu faço isso aqui, se eu der um minuto para você, não vou dar aqui por causa do tempo, mas se eu der um minuto para você, ou 30 segundos, você vai pensar mais pensamentos negativos ou positivos? Sabe por quê? Talvez você veja, já passou quantos segundos? Passou 5 segundos. Você já está pensando na conta, já está pensando aquele negócio tem que pagar amanhã, já está pensando o que eu vou fazer. Esse pensamento que nós temos, que talvez veja agora sobre você, a palavra de Deus vai dizer também, em 1 Pedro 5,7, ela fala o quê? Lance, diga na sua casa aí, lance sobre ele quem? Sobre Jesus, todas as suas preocupações, ansiedades, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. Mas o detalhe, enquanto nós não lançamos essas preocupações, essas ansiedades, nesse tempo que nós estamos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, isso vai fazer com que nós ficamos sufocados com aquela situação e não enxergamos o que Deus está fazendo. Deus está fazendo nesse tempo muita coisa. Olha você ver, eu peguei o significado da palavra lance. Olha só para você ver, significa uma forma de pedir ou de mandar que lance. Já viu aquele beisebol, com a mão, né? Sim. Com a mão? Ou qualquer outro, futebol também pode, né? Passa a bola, lança a bola. O detalhe é uma decisão minha, é uma decisão nossa. Eu lançar essa preocupação, eu lançar essa ansiedade diante do Senhor. Olha o significado. Uma forma de pedir ou de mandar. É uma decisão. Eu ter um pensamento positivo. É uma decisão minha. Essa mulher tomou a decisão. Eu vou tão somente tocar nele e eu vou ser curada. Não. Eu vou somente tocar nele e eu vou ser curada. O pensamento positivo, ela é uma decisão. Se nós estamos lendo o livro de Romanos, nós lemos o livro de Romanos 8, que fala o quê? Em Cristo somos mais do que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E entre outros versículos que nós temos ao nosso favor, mas é uma decisão minha. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é necessário que eu tome essa decisão, falar, eu posso, então eu vou fazer, eu vou tomar posse desta palavra. Já viu um sorteio, Bruna? Quando você ganha um sorteio, você ganhou um sorteio, mas se você não for lá buscar o prêmio, a gente tem que ter uma atitude de fé. A palavra de Deus fala em Provérbios 15:26 que quando a gente pensa algo mal, o Senhor detesta. Então a gente tem que já ter um positivo em todos os momentos. Gente, não é fácil no momento que a gente está vivendo agora, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, ter um pensamento positivo.
mas a gente tem que funcionar, viver de uma forma positiva. Já que aquela forma do imã que atrai coisa negativa e positiva, se você acordar e falar, não, hoje tá ruim o dia, não vai acontecer isso, e acaba acontecendo, porque as palavras têm poder e você acaba atraindo coisa negativa. É a mesma coisa que ficar perto da pessoa triste, você acaba ficando triste também, né? É você ter uma atitude de fé e mudar a circunstância onde você estiver. No meio que você está, onde você está, você tem que ter um alto astral, viver positivo, e aí sim as coisas acontecerem na sua vida. Igual a mulher do fluxo de sangue, ela fala, não, pode estar aqui multidões aqui, eu vou ter uma posição diferente, eu vou ir pra frente e vou ser curada. Chega, 12 anos da minha vida, não, a partir de hoje eu vou ser curada, eu vou tocar, somente se eu tocar na veste dele, eu sei que vou ser curada. Né? É algo simbólico de tocar, mas ela viveu de uma forma de atitude de fé. Falou, eu vou ser curada, e realmente ela foi curada. Isso que é mais impressionante. Agora, algo que eu aprendi, algum tempo atrás, eu passei uma situação na minha vida, que eu tinha passado muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando eu ainda não conhecia Jesus. E o que vem na sua mente? A primeira coisa que vem na sua mente é você tentar agir daquela mesma forma que você agia, o pensamento que vem. Mas é aí que está o detalhe. Situações vão vir e vão voltar, Bruna, né? Situações vão vir e vão voltar. Mas a forma como eu penso, o meu pensamento, a forma como eu penso diante dessa situação, não pode ser a mesma que eu tinha quando eu ainda não era cristão, quando eu ainda não tinha Jesus dentro do meu coração. Não pode ser a mesma. Esse pensamento ele precisa mudar, ele precisa tomar uma nova direção. Então eu falei assim, espera um pouquinho. A primeira passagem que veio na minha mente foi de Jesus no barco, né? Os discípulos estavam lá, mas Jesus estava lá no barco. Opa, o detalhe agora é que eu tenho Jesus no meu coração. E aí eu programei na minha mente, deixa eu ver o que eu vou fazer. Calma, naquela época eu tomei aquela decisão que foi horrível, mas eu não tinha Jesus dentro do meu coração. Agora eu tenho Jesus dentro do meu coração, né? E para mim, eu quero falar algo importante aqui. O tema do que eu falei, lembra? Foram pensamento positivo pensamentos positivos diários diante de Deus. Diante de Deus. A Bíblia não fala quanto tempo que essa mulher ficou falando isso consigo mesma. Não fala. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta: qual o pensamento que você tem de você mesmo? O que você pensa que Deus está pensando sobre você? Jeremias 29 diz que os pensamentos do Senhor sobre nós são bons, são de paz, para que o nosso futuro vá bem. Outra pergunta: o seu pensamento sobre isso que você está pensando, ele é o mesmo de 5 anos atrás? De 10 anos atrás? Você recebeu uma promessa, você recebeu algo da parte de Deus, você talvez não recebeu ainda. Qual o seu pensamento diante disso? Porque Deus não muda, mas nós mudamos. Sabe o que eu aprendi? Essa mulher, eu gostaria que a Bruna lesse para mim o verso 33. O segredo para ter um pensamento positivo diário diante de Deus está justamente nesse versículo aqui. Leia, Bruna, 33. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe com toda a verdade. Amém. A minha tradução vai dizer: e aproximou-se aos seus pés e tremendo prostrou-se diante dele. Para nós termos pensamentos positivos diante do Senhor diariamente, daquilo que Deus diz a nosso respeito, para não deixar, por exemplo, a pandemia talvez roubou muitas coisas que Deus tinha a nosso respeito. Talvez nós estávamos crendo antes de acontecer a pandemia, e depois que aconteceu a pandemia, acho que não vai acontecer não, acho que não tem mais jeito, sabe?
o segredo que eu descobri foi que o segredo está em nós estarmos diariamente aos pés de Jesus. De nós estarmos diariamente aos pés do Senhor Jesus. Sabe, o Evangelho, ele começou, não foi pelas mãos, mas foi pelos pés de Jesus. O verdadeiro Evangelho, posso dizer assim, eu estava conversando mais cedo com um rapaz, e isso aconteceu muitas vezes, eu já fiz parte disso, não vou entrar em detalhes, mas eu fiz parte de um Evangelho que buscava somente as mãos de Jesus. As mãos de Jesus, sabe, buscava somente as mãos do Senhor Jesus, os pés nem ouvia falar, sabe, diante dessa pandemia, desse tempo que nós estamos vivendo, talvez Deus falou assim: ei, está na hora de buscar os meus pés, está na hora de buscar os meus pés. Talvez a igreja, em um contexto geral, nós talvez estávamos buscando muito as mãos do Senhor Jesus, e o Senhor está falando assim: agora é hora de buscar os meus pés. Talvez Deus deu essa pausa para a pessoa parar, refletir e pensar. Essa mulher, ela apenas tocou no Senhor Jesus. Primeiro ela teve um pensamento positivo, depois ela chegou lá, tocou no Senhor Jesus, e por último ela prostrou-se. E aí veio a palavra final de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Quer ver outro texto também? Não precisa abrir por causa do tempo. Lucas 7, 37 a 38, aquela mulher do vaso de alabastro. A palavra de Deus vai dizer que ela chegou, todo mundo querendo, talvez esperando ali Jesus falar algumas coisas, alguns milagres, e ela chegou aos pés de Jesus, por detrás, e tocou, ela chegou por detrás, e ficou aos pés de Jesus ali, e ela chorava, e aquelas lágrimas molhavam os pés de Jesus, e ela enxugava com seus cabelos. Ela teve um tempo com Deus que chamou a atenção de Deus. Essa mulher do fluxo de sangue também teve isso, porque, parou todo mundo, stop, alguém me tocou, porque de inicial virtude, não, todo mundo está te tocando, não, talvez todo mundo está te tocando aí, talvez todo mundo estava buscando as mãos de Jesus, e ela, primeiro, ela buscou os pés de Jesus, ela prostrou-se aos pés de Jesus. Outro versículo, Lucas 10, 39 ao 42, o pastor falou sobre isso um tempo atrás, que a Marta e Maria estava toda agitada, e o que Maria fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. E olha o detalhe, eu li aqui 1 Pedro 5,8, lançai sobre Deus, sobre Jesus, todas as suas ansiedades, preocupações, e lançar é uma decisão. Assim como Mateus 11:28 também fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Olha só, o que essa mulher também fez aqui, Marta e Maria. Jesus chegou para Marta, falou: Marta, você está procurando muitas coisas, né? Está agitada demais. Mas a Maria, ela fez o que é certo. Primeiro, Maria não buscou certas coisas, mas ela buscou as coisas certas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a coisa mais certa que tem é nós buscarmos aos pés do Senhor Jesus, estarmos aos pés do Senhor Jesus. Outro texto aqui, Mateus 15:25, aquela mulher cananeia, muito também já ouvi falar, a mulher cananeia, ela estava lá importunando Jesus, gritando, e aquela agitação toda, e Jesus fala: ei, o que você quer? Eu não vou dar nada para você, como Jesus estivesse falando isso, eu não vou dar nada para você. E ela fala assim: não, Senhor, mas se até os cachorrinhos comem das migalhas que caem aqui. Mas o detalhe, aquela mulher, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus. Ela se prostra primeiro aos pés de Jesus. Outro texto, eu finalizo com esse, João 9:38. João 9:38, leia para mim, Bruna. João 9:38 fala daquele cego de nascença. Depois que acontecem todas aquelas coisas, João 9:38, depois que acontecem todas aquelas coisas, o que acontece? Aquele cego, ele é chamado ao sinédrio, fala: não foi Jesus que te curou, não.
eu vou chamar seus pais, ele vai falar tudo a verdade. Os pais dele falam, não, ele é cego desde nascença, e aquela coisa toda. Depois que ele sai daquele templo ali, quem que ele encontra? Jesus. E olha o que acontece, lê aí, Bruna. Ele falou, eu creio no Senhor, e que mais? Ele adorou. Adorou, ou seja, ele prostrou-se aos pés de Jesus. E eu quero falar algo, eu quero que você pensasse em algo. Nós estamos vivendo um tempo que, quando essa pessoa, ela veio falar comigo mais cedo aqui, eu falei, cara, esse é o Evangelho. Nós devemos mostrar o Evangelho de hoje, que nós estamos vivendo hoje, que tudo começa pelos pés de Jesus, Bruna. Jesus falou, buscai o reino de Deus e demais coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 128 que do trabalho das nossas mãos comeremos, feliz seremos, tudo nos irá bem. Ou seja, para a gente permanecer, o detalhe não é a gente ter um pensamento, né? Por exemplo, Bruna Andrades, Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém. Aquilo que você está pedindo, que só você sabe, vai acontecer. Deus, Ele tem algo grande para a sua vida. E ali, aquilo que você, já aconteceu isso comigo, aquilo que você pensa, nossa, exatamente isso, eu não falei isso para ninguém, é Deus falando mesmo, Deus está confirmando essa palavra, aleluia, glória a Deus. E aí passa um dia, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, e aquilo que você adquiriu ali, aquilo te gerou um pensamento positivo. No outro dia você fez isso, você fez aquilo, confiando naquilo ali, e aí depois, pela circunstância, como a Bruna falou aqui no início, pela circunstância da vida, isso se perde. Porque nós devemos buscar primeiro, ou nós devemos permanecer, detalhe, permanecer buscando primeiramente os pés de Jesus, os pés do Senhor Jesus. Como diz na música daquela música que todo mundo conhece, muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Porque através dos pés de Jesus, através dos pés de Jesus, nós vamos conhecer muitas coisas de Deus a nosso favor. Ele prostrou, muitos textos que eu li aqui falam que prostrou-se aos pés de Jesus. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, Deus sabe, mas permaneça. Não mude aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquele pensamento que você tem, como eu fiz aqui, o que você pensa que Deus está pensando sobre você? Deus, Ele pensa pensamentos de paz e não de mal, para que o seu futuro vai bem. Não deixe né? A Joyce também fala que pense no que você está pensando. Exatamente. E também o mais interessante é o que essa mulher fez. Aproximou-se. Tem muita gente se afastando nesse tempo, né? Muita gente se ficando isolado. Sim, a gente tem que tomar as medidas protetivas, usando máscara, álcool em gel, né? Mas é o momento de se aproximar de Deus, aproximar do Senhor, prostrar diante do Senhor, porque assim a gente vai conseguir as metas, né? A gente fez uma agenda, os planos foram alterados, mas quando a gente está buscando, aproximando de Deus, aí sim Ele vai te dar novos desafios, novos planos, e vai ser tudo bem sucedido, porque a gente está se aproximando do Senhor. Então, quando nós temos esse pensamento positivo sobre nós mesmos, algo que eu aprendi, não sei se você vai lembrar na primeira vez que eu falei, eu tenho isso comigo sempre. Toda vez que eu conheci o verdadeiro Jesus, eu tenho isso comigo. Toda vez que o diabo tenta colocar a imagem ofusca de quem eu sou, eu vou na palavra de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Tenha um pensamento positivo, primeiro de você mesmo.
de você mesmo. Assim como essa mulher, ela não deixou ninguém tomar aquilo que ela tinha. Aquilo que ela tinha, ela falou: eu vou tocar e eu vou ser curada. Eu vou tocar e eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Amém. Vou falar aqui também para vocês alguns pontos para você continuar tendo os pensamentos positivos, né? Que é o seguinte: primeira coisa que tem que fazer é prostrar diante do Senhor. Outra coisa, aproximar da palavra, né? Você crê que a Bíblia está dizendo para você que você é um vencedor? Você é um vencedor. Você é santo? Você é santo. Amém? Outra coisa, começar o dia sempre sorrindo, sempre com pensamento positivo, aplaudir, ser gentil. E também, né, peça orientação do seu líder, do seu pastor. Não se isole, aproxime-se, peça ajuda, peça oração, né? Nós somos aqui uma igreja em família, né? Nós somos uma igreja que se ajunta, que sim, nós temos líderes competentes que fazem a diferença. Então aproxime-se, peça ajuda. Hoje tem aí o WhatsApp, temos tudo aí, tudo para você ficar perto da gente, para a gente se aquecer um com o outro, amém? E depende do seu resultado, depende do que você faça, dos problemas, né? Cumpra o desafio de viver uma vida positiva. Fica perto de pessoas positivas. E isso você vai conseguir alcançar um êxito bem poderoso na sua mente. Você vai conseguir firmar os seus desafios e na sua agenda você vai ser um sucesso, né? É algo tremendo pensar positivo. Amém. Antes da gente finalizar, eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que você aí, onde você está, você colocasse a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus amado e poderoso Pai, nós apresentamos, ó Pai, a vida de cada pessoa que está conosco, conectados. Deus, nós te agradecemos por este tempo que nós estamos vivendo, Senhor Jesus, porque é um tempo propício para o Senhor operar os seus milagres, para o Senhor operar as suas maravilhas, mas principalmente, ou primeiramente, é um tempo de nós conhecermos verdadeiramente quem o Senhor é. Jesus, não nos permita, Deus, ter um pensamento negativo sobre as coisas que estão falando sobre nós mesmos, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas que o Senhor possa nos ensinar a lançar as preocupações, a lançar a ansiedade sobre o Senhor, que tem cuidado de nós, como diz a sua palavra que nós lemos aqui. Senhor Jesus, eu peço que cada homem, cada mulher, cada moça, cada pessoa que está, Deus, aqui conosco, Senhor Jesus Cristo, possa ter, a partir desse momento, Deus, ela possa entender que o desejo do Senhor é que nós busquemos primeiramente os seus pés. Sempre foi assim, foi pelos seus pés, Deus, não foi pelas suas mãos, Senhor Jesus. Pai, que possamos, ó Deus, demonstrar isso, Deus, diante do Senhor, lançando-se a sua palavra, lançando, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor, contando, Deus, as coisas, as preocupações, talvez a ansiedade que nós vamos ter, primeiramente para o Senhor, Deus, antes de nós contarmos para o nosso vizinho, antes de nós contarmos para aquela pessoa que está do nosso lado, mas que nós possamos primeiramente aprender a contar primeiramente para o Senhor, Jesus. Senhor, ajude-nos, ó Deus, a permanecer com esse pensamento positivo sobre o Senhor, sobre nós mesmos, porque o que o Senhor pensa sobre nós, Senhor Jesus Cristo, é coisa boa. O que o Senhor pensa sobre nós é que nós tenhamos um futuro abençoado. Senhor Jesus, ajude-nos, ó Deus, neste tempo, que cada pessoa ela possa crer naquilo que ela é, naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Naquilo que a palavra de Deus diz, Deus, ao nosso respeito, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, que a partir desse momento, Senhor Jesus, esta pessoa, Pai, ela possa chamar Jesus, faça parte, Deus, desse momento que eu estou vivendo aqui agora. Seja ele bom, seja um momento que essa pessoa não programou na sua vida, mas que Jesus, ele deseja fazer parte de todos os nossos momentos. Deus, eu peço ao Senhor agora, dê-nos uma mente positiva, dê-nos uma mente abundante, Senhor Jesus. É o que eu te peço neste momento.
em nome do Senhor Jesus. Amém Amém. e amém.